Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou até quem sabe, boa madrugada, meus caros alunos. Feliz em voltar, depois de um ano e meio, a esta instituição. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Cândido Oliveira, e aqui vamos iniciar nossa aula de Direito Digital, um ramo muito em voga nos últimos 4, 5 anos, muito por conta da pandemia, que fez esse ramo alavancar de uma maneira brutal no campo dos estudos jurídicos. Vamos iniciar nossa aula, então, aqui, com nossa apresentação de slides. Então é isso. Meu nome é Wagner Cândido, sou advogado, sou especialista em direitos humanos. Eu sou perito judicial, também na área de grafotécnica, que é a área que estuda perícias voltadas à assinatura, né, para verificar se a assinatura é falsa ou não, a partir de análises de grafologia, que estuda o campo da psique humana, definir se a pessoa estava nervosa, para assinar aquele documento, etc, etc. E os aspectos objetivos também, que são se a pessoa assinou verdadeiramente ou falsamente aquilo, se é a pessoa que assinou determinado contrato é a mesma que assinou outro recibo, etc. E além disso, temos o perito na área de documentoscopia, que seria a área da verificação de documentos, se o RG ou aquela CNH é falsa ou não, além da papiloscopia, as pessoas conhecem também como datiloscopia, né, que para verificar se a digital impressa naquele documento é da pessoa ou não, e na verificação de uso capião também. Mas, prosseguindo aqui nossa aula, eu também sou membro da Septem Capital, que é uma empresa que um complexo jurídico que cuida de aperfeiçoamento dos funcionários jurídicos, e também sou técnico informático, um dos motivos de eu estar ministrando essa aula aqui para vocês. Uma breve introdução aqui para o direito digital, a gente vai ver a definição, um pouco da história, a importância desse ramo aqui para o nosso estudo. Alguns fundamentos jurídicos são princípios voltados a essa área. Vamos falar bastante sobre o marco civil da internet, jurisprudência, a própria LGPD, a própria GDPR, que são legislações que vão regir muito sobre o direito digital, muito sobre questões de propriedade privada, uso de direito de imagem, etc. E alguns temas relevantes no direito digital, que é privacidade, proteção de dados, crimes digitais, que a gente vai ver muita coisa sobre isso hoje, pessoal. Vocês prestem muita atenção, porque entender a incidência de crime digital é essencial para entendermos o direito digital em si, além de propriedade intelectual e direitos autorais. Lembrando que assuntos voltados à propriedade, direito autoral, não é só no papel. Hoje, no nosso mundo globalizado, na tecnologia, é óbvio que vai ter a nossa internet, nosso campo virtual digital também. E entre todos esses assuntos, vamos ver também, ao longo da nossa caminhada, nesse semestre, a rápida evolução da tecnologia e questões éticas e morais relacionadas à tecnologia. Todo esse campo da globalização, né? Será que tudo que contribui para a evolução da tecnologia é moral? Tudo que pode ser feito em tecnologia, o campo da ética, aprova? Coisa que vamos refletir e meditar. Um primeiro tema aqui que eu começo a falar convosco, é esse tema aqui da Dark Web, da Deep Web, da Surface Web. O que são esses temas aqui que eu preciso que vocês anotem? São diferentes áreas da internet que elas vão ter tipos de conteúdos diferentes. E a partir desses tipos de conteúdos diferentes, nós vamos refletir sobre o que é legítimo, o que é um simples dado que está sendo posto ali, o que é uma simples informação que está sendo colocada ali na internet à disposição de todos. Por exemplo, para estudo,
e o que é imoral, consequentemente, ou não necessariamente crime. Quais definições que vamos ter, então? Pessoal, a Surface Web é essa primeira área que vocês estão vendo. Que são nossas redes sociais, que é a parte mais fácil de acessar na internet. Isso todo mundo tem acesso. São conteúdos aleatórios, entretenimento, algumas informações. A Deep Web, e isso que causa confusão para algumas pessoas. Todo mundo fala que a Deep Web é o que a Dark Web é, mas na verdade não. A Deep Web seria só esse ramo da internet. Ele é um pouco mais restrito, que é voltado a verificar documentos legais, documentos, às vezes, do governo, gravações de academias, ou seja, gravações voltadas a conhecimento, às áreas, à ciência, arquivos voltados aos estudos. Um exemplo disso é pesquisas, principalmente o pessoal que já está nos últimos semestres, os cursos, que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma plataforma, obviamente, da Google, que você consegue achar artigos, TCCs, monografias, livros, e normalmente no Google, no Bing, qualquer plataforma no Yahoo, não sei se as pessoas usam Yahoo hoje em dia, mas em qualquer plataforma, normalmente não consegue achar, mas o Google Acadêmico, como ele faz essa pesquisa mais específica para coisas voltadas a trabalhos científicos, ele é muito mais eficaz. A Deep Web nada mais é do que essa área da internet um pouco mais restrita. Por fim, a Dark Web é essa área extremamente mais restrita. Essa área vai ter, muitas vezes, conteúdos até ok, tudo bem, exemplo de denúncias, outra coisa que deveriam ser ditas na mídia mainstream, na mídia convencional, na TV, ou até mesmo na Deep, ou na Surface Web, mas que só ali naquela parte mais da internet, a pessoa joga esse conteúdo lá. E, infelizmente, conteúdos terríveis, voltados a tráfico de drogas, tráfico de órgãos, armas e pedofilia. É um conteúdo, infelizmente, muito, mas muito mencionado e mostrado dentro dessa área da internet, que é a Dark Web. Continuando aqui, e já já eu explico para vocês o porquê que estamos vendo esses conteúdos voltados a mais a área virtual, e vocês vão entender a incidência desse tipo de conteúdo para o direito digital. Olha só, a Redditor, ela vai ser essa plataforma, um tipo de navegador que vai facilitar a entrada dentro da Dark Web para as pessoas acessarem aqueles conteúdos mencionados anteriormente. Olha só, ela utiliza uma rede de nós voluntários para transmitir comunicações pela internet usando criptografia. Anotem essas palavras. Criptografia. Atribuídos aleatoriamente para ocultar a fonte, o destino e o conteúdo das comunicações. O que essa plataforma faz? Ela vai pegar o seu endereço de IP, que é uma espécie de identidade. Toda vez que você acessa a internet, toda vez que você entra na internet, o seu computador tem uma identidade, que é esse endereço de IP. Ela vai macular o nosso querido Tor, ele vai macular esse endereço de IP para outro, vai criar uma nova identidade para a pessoa poder acessar aquele conteúdo e nos descoberta. É isso que o navegador faz. Então, assim, não necessariamente essa rede Tor ela vai ser para fins ilícitos. Às vezes ela vai ser para denúncias, como eu falei anteriormente, contra violações de direitos humanos. Imagine, vamos conversar um pouco aqui. Imagine que determinado estado, determinado país está infringindo várias
vários direitos humanos, né? Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de prover a vida, de gerar a vida. Só que esse Estado, isso não acontece, pessoal, isso é fictício, isso não acontece não, jamais. Vamos supor que esse Estado, ele macula todas esses disparates que ocorrem através de eventos esportivos, né? Ele, ele começa a promover futebol, começa a trazer jogadores da Europa para jogar naquele país, né? E aí, nesse mesmo estado, há um regime autoritário, uma ditadura. E para o mundo, esse estado vende a imagem e tá tudo bem. E é uma maravilha, olha o entretenimento aqui, ó. Pão e circo para todo mundo. Tá massa aqui, ó, tá? Tranquilo, favorável. Só que, na verdade, o Estado ele promove tudo aquelas porcarias que eu falei anteriormente para vocês. O que vai acontecer? O denunciante, a pessoa que está sendo violada, seus direitos, ela pode usar a rede Tor, vai em determinado local, para fazer aquele tipo de denúncia. Olha que interessante. Então, não necessariamente a editor, dentro desse campo virtual do direito digital, que incide, eu vou explicar mais isso para vocês, não necessariamente ela é usada para fins ilícitos, mas às vezes ilícitos. Mas, infelizmente, é usado muito para fins ilícitos mesmo. Conforme eu mencionei anteriormente, ela, infelizmente, é muito usada para divulgação de pedofilia. Quando eu falo de divulgação de pedofilia, é necessariamente vídeos adultos, só que, infelizmente, gravados com pessoas menores de idade, né? Sendo estupradas, etc. Um dos grandes problemas é que isso em si já é crime, vamos ver já já. Isso em si já é crime, e a divulgação desse tipo de conteúdo cria-se novos pedófilos. Eu faço estudos sobre essas coisas, sou um grande defensor das crianças, e há uma incidência enorme de usuários de conteúdos pornográficos, usuários de conteúdos assim, de se tornarem pedófilos depois de um tempo. De tanto o indivíduo visualizar aquele tipo de conteúdo, ele passa a querer usufruir daquilo. E, às vezes, ver na tela já não basta. Ele busca algo mais. E aí começa a incidência desses crimes contra a dignidade sexual, previstos a partir do artigo 217 do Código Penal, entre outros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver, então, um pouco sobre esses crimes no nosso quadro aqui. Então, vamos lá. Dentro desse campo do direito digital, é importante vocês anotarem, direito digital. Nós temos o estudo de crimes. Esses crimes podem ser crimes comuns, conforme esses exemplos que vamos citar agora, que vai abarcar desde a liberdade, desde a crimes contra a dignidade sexual, até crimes, por exemplo, estelionato, ameaça, crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, e crimes necessariamente cibernéticos. E vamos ver no bloco seguinte da nossa aula, ou melhor, na nossa próxima aula, dos cibernéticos. Então, pessoal, dentro desses crimes comuns, nós temos aqui, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual. Esse que vamos citar agora, nós vamos ter exemplo do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Olha só que interessante. Olha só que interessante. E aí, quais são esses crimes que tem para a gente falar sobre esse assunto? Tanto o artigo, tanto o Código Penal contra o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai abarcar assuntos assim. Olha só, vou trocar de cor, diferenciar. O que acontece? No Estatuto da Criança, no ECA, nós temos ali o artigo 241-A e o artigo 241-B do ECA. Esse artigo, ele fala o seguinte, olha os verbos nucleares do tipo desse artigo. Olha só, adquirir, possuir, ou armazenar. Armazenar. Pode ser por fotografia, fotografia, vídeo, ou outra forma de representação. Olha só, então, está falando adquirir, possuir, armazenar foto, vídeo ou qualquer outra forma de demonstração visual de criança e adolescente em cena de sexo. Professor, o senhor está falando. Então é o seguinte, aquele que adquiriu, recebeu, aquele que está em posse, tem armazenado no seu dispositivo, tem lá no seu navegador da internet, tem armazenado ali nos seus arquivos do computador ou do celular, vídeos de sexo de criança e adolescente, está cometendo crime do Estatuto da Criança e Adolescente. Pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ou seja, em tese se inicia em regime fechado. Mas, com os atenuantes aí, a pessoa que comete esse tipo de crime pode iniciar respondendo ali em liberdade. Além desse crime aqui previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Penal, no CP, do Código Penal, coincidentemente, o número é o mesmo. Artigo 241-B. Ou melhor, B não, né? B era do Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 241 do Código Penal, ele vai dizer o seguinte, ele tem verbos nucleares um pouco diferente, mas vai ser a mesma coisa. Olha só. Aqui está criminalizando a produção, distribuição, olha só, distribuição, publicação e divulgação. Publicação e divulgação desse tipo de conteúdo, falamos anteriormente. Produção, distribuição, publicação e divulgação. No estudo de vocês, é interessante vocês colocarem isso aqui como se fosse um crime só. Colocar isso aqui como se fosse uma coisa só. Porque adquirir, possuir, armazenar está ligado a produzir, distribuir, publicar e divulgar. Acontece que aqui, no Código Penal, e a criminalização
das produções também. Ou seja, empresas, pessoas que, ou seja, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, cuidando disso aqui, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pode ser finalizado. Aqui no Código Penal, a pena é um pouco mais dura. Aqui é de 3 a 6 anos. Interessante, né, pessoal? O que eu quero aqui que vocês entendam agora. Por que eu falo tanto, eu falei tanto de vocês entender a incidência de crimes dentro do direito digital? Vocês percebem que, se formos pensar em fatos do passado, isso não ocorria tanto. Porque antes, o indivíduo que tinha atitudes como essa, produzia ou consumia esse tipo de coisa, ele recorria muitas vezes a revistas, né? Revistas, né? Simplesmente o cara era doente, já, só que ele recorria a revistas. E agora, em um intervalo de poucos minutos, poucos segundos, a pessoa já tem acesso a esse tipo de coisa. Além de ter acesso, ela é mais fácil produzir aquele tipo de conteúdo. A pessoa com um celular, ela já produz conteúdo imoral e divulga. Agora, imagine um pedófilo, ele ele cometeu o crime 217 do Código Penal, o estupro, 17A, estupro vulnerável. Ele fez filmagens daquilo e também divulgou. Além do dano físico, emocional, da cena, do fato do estupro em si, da vítima, imagine o dano moral, psicológico, o trauma desgramado que fica uma pessoa depois de ter divulgado isso para o mundo. Imagine o sofrimento dessa pessoa. Imagine o sofrimento dessa pessoa. Então, vocês estão vendo que aqui eu falei de direito digital, eu falei do Código Penal, eu falei também do Código Civil, do Instituto do Dano Moral. Então, o que eu quero aqui que vocês entendam? E anotem, por favor, para fins de prova, isso é essencial. E não só a fins de prova, a fins de concurso público também. E direito digital vem sendo cobrado em alguns concursos. O curso do banco, do Banco do Brasil, já cobrou direito digital voltado às blockchain. E aí, meu amigo, se não souber, tá errado. O que eu quero que vocês entendam de direito digital? Ele é um ramo que vai incidirá melhor, sobre todo o ordenamento jurídico. Todo o ordenamento jurídico, pessoal. Ele inteiro. Professor, não vai ter ramo do direito digital que não vai incidir? Não, não haverá. Ele vai incidir sobre absolutamente tudo. Você consegue pegar conteúdo de direito penal, direito civil, direito administrativo, entre outros, dentro do direito digital. Você consegue. Vamos citar um exemplo aqui, para vocês entenderem. Essa aula aqui, inicial, pessoal, é para vocês entenderem alguns conceitos e entenderem por que é o direito digital em si. Imagine um contrato. Aí eu pergunto para vocês. Um contrato aqui
de compra e venda. Né? Eu coloquei aqui C e V, porque se colocar CV é complicado. CV, pelo amor de Deus. Contrato de compra e venda. Hoje, a gente tem tanto a assinatura convencional, que eu sou perito, que eu investigo, mas temos também a assinatura digital. A assinatura digital. E aí, como que a gente investiga? Como que a gente avalia esse tipo de assinatura aqui? Basta ela ser digital? Basta ter uma imagenzinha ali, às vezes com uma assinatura igual a minha aqui, será que vale? Ou necessariamente, pessoal, ou necessariamente necessita dessa assinatura ser lá, 2024, 03, 4, além do nome da pessoa, um monte de nome. E aí? Qual que é o certo? Pessoal, os dois. Os dois. Por quê? Porque a assinatura digital, qual que é a definição da assinatura digital? Ela veio através de meios digitais. Esses meios digitais pode ser uma assinatura conforme cursiva, do modo cursivo, ou seja, dessa forma que eu estou fazendo aqui para vocês na mesa digitalizadora, esse quadro, né? Vale também. Vale também. Eu vou explicar como que ela vai valer. E ela pode ser também através de token barra plataformas. O que eu estou explicando aqui para vocês? Que a assinatura digital de um contrato de compra e venda, ela pode ser através de letra cursiva de forma convencional ou digital, ou através de plataforma token. Professor, exemplos para a gente entender. O meu gov.br, aplicativo, se você tiver uma conta ouro, você consegue fazer assinatura digital daquele documento. Consegue fazer assinatura digital daquele documento. Ele envia um código para você no seu aplicativo, você coloca aquele código lá na plataforma do meu Gov e você assina qualquer documento lá. Bacana. O token, por exemplo, os advogados têm, pessoas do serviço público têm, empresas. O token nada mais é do que uma forma de autenticação, por programa, ou seja, por softwares. Software de empresas. Eu uso esses dois, pessoal. Eu, no meu dia a dia, uso esses dois. Quando eu elaboro o laudo pericial, gosto muito de usar o do token. Quando eu vou assinar outros tipos de documento, eu gosto de usar essa assinatura do meu código. Eu uso os dois. Então, você vê aqui que nós temos aqui toda uma nova realidade virtual, incidindo sobre o direito civil, na parte de contratos. E, salvo engano, é o terceiro conteúdo do direito civil que os acadêmicos vêm, né? Parte geral, as obrigações, contratos. Salvo engano, é isso. Me lembro muito bem. Salvo engano, é isso aqui. Então, você vê incidência do direito digital em todos os ramos, pessoal. Em todos os ramos. E aí? Agora, o que eu quero que vocês entendam também. Para ser digital, para ser válido para ter força jurídica, essas ferramentas aqui de autenticação, elas têm que ser muito claras e precisas também. Não basta só ter lá um selinho, né?
um selinho lá escrito, é verdade esse bilhete? E de ok. Existem parâmetros para verificarmos isso, obviamente. Existem parâmetros. Então, esse aqui é um grande exemplo para a gente refletir acerca desse ramo aqui. Pessoal, esse foi um exemplo de direito civil, de contratos. Para vocês terem uma noção de como que incide muito no nosso direito. Vamos para mais um exemplo aqui, só que voltado para o direito penal novamente. Olha só, vamos falar agora, dentro do CPE, tá? CPE, o artigo 171, o famoso, falem comigo, estelionato. Esse artigo aqui é engraçado que todo mundo já sabe, todo mundo já sabe ele, antes mesmo de fazer direito. Porque o estelionato, pessoal, é o famoso golpe, o famoso golpe. E o artigo 171, esse número aqui, é muito usado em brincadeiras entre amigos. Um colega sacaneia o outro, comete ali alguma fraude, né? Fala lá. Cara, é muito 171. É muito comum. Né? Por que, que é comum usar esses nomes aqui? Na verdade, isso vem da criminalidade, né? Os criminosos, eles gostam de usar isso para identificá-lo nas prisões, etc. Mas vamos para o artigo 171 em si, pessoal. O estelionato é você obter uma vantagem por meio de fraude. Uma fraude ali. Fraude barra enganação. Exemplo. Né? Primeiro vamos para um estelionato mais convencional aqui, para depois para o estelionato digital. O estelionato convencional. Houve um contrato ali de compra e venda, né? C e V, entre as pessoas, que era para ser assinado. Compra e venda de local. Cara, é muito comum. Esse carro foi adquirido, né? Tem aqui o comprador e o vendedor. O comprador supostamente conversou com o vendedor. Esse vendedor levou o carro até uma determinada cidade. Chegando lá, um terceiro recebeu o carro. Olha só a história, pessoal. Um terceiro recebeu o carro e falou, ó, falou pro vendedor, ó, o cara vai te pagar. Depois disso, o cara bloqueou, bloqueou o vendedor e nunca mais falou com ele. Nunca mais falou. Esse terceiro sumiu também. Desapareceu, se capedou-se. Aí o estelionato. Aí enganou o cara. Bacana, né? Isso é convencional. Agora, o virtual, que é o campo que vamos falar aqui agora, o estelionato virtual, ele vai ocorrer sendo utilizado, exemplo, a internet. E vamos generalizar qualquer outro meio virtual, para se praticar esse crime.
Quando eu digo que é outro meio virtual, é que, às vezes, você consegue cometer crimes, ou melhor, você consegue fazer qualquer tipo de coisa offline também. Mas vamos citar um exemplo aqui de estelionato virtual. Eu vou contar uma história aqui para vocês. No ano de 2020, eu estava trabalhando na Polícia Civil, eu era assessor da autoridade policial, depois eu tenho como escrever uma doc também. No ano de 2020, a gente estava no meio da pandemia, certo? Durante a pandemia, o governo federal criou o programa Auxílio Emergencial. Não é o Auxílio Brasil, que o Auxílio Brasil é o Bolsa Família, né? O auxílio emergencial, ele era uma rendinha, ele era uma renda, ele era um benefício, melhor dizendo, destinado às pessoas, se não me engano, era R$ 600, algo assim, R$ 600, destinado às pessoas por um período, depois prolongando, depois cessou, né? Para não deixar as pessoas na miséria ali diante daquele colapso econômico que a pandemia provocou, devido às restrições de liberdade de ir e vir provocados pelo lockdown. Quando eu digo restrição de liberdade de ir e vir, as pessoas muitas deixaram de trabalhar, não puderam trabalhar, não puderam trabalhar. Lembre-se, havia, principalmente em cidades grandes, pessoas vendendo ali frutas, vendendo ali salgados na rua, né, não cometendo nenhum crime, e essas pessoas eram conduzidas, detidas, tinha mercadoria retirada, não podia estar ali, ficar, hashtag em casa. Né? Não estou entrando no mérito aqui, se isso está certo ou não. Né? Não estou entrando no mérito. Mas é o que acontecia. Acontecia. Então, o governo, vendo toda essa realidade que poderia acontecer e de fato aconteceu, ele deu essa renda para um grupo da população. O que acontece é que o governo federal, ele não fez ferramentas de autentificação, controle de privacidade e de segurança para a população fazer uso daquele benefício. Qualquer indivíduo, na época, nos primeiros meses, conseguia entrar pelo CPF da pessoa, que não é difícil de conseguir, logar, criar uma conta Gov, um e-mail distinto, já acessar o aplicativo da Caixa, que é o Caixa Tem, e assim ele passava a mão no dinheiro da pessoa. Isso acontecia. O que acontecia? Essas vítimas iam lá na Caixa, tentava retirar seu dinheiro e gerente, funcionário daquela empresa pública, funcionário da Caixa, ele dizia: olha, infelizmente seu dinheiro não está aqui. Já sacou? O indivíduo falava: não foi eu que saquei. Então, infelizmente, você foi vítima de golpe, passar a mão no seu dinheiro. Você tem que registrar a PO na Polícia Civil. Chegar o indivíduo lá na Polícia Civil, ia registrar. E a gente não colocava lá no PO ocorrências atípicas, extravio de documento, roubo, não é roubo. Colocava o artigo 171 do Código Penal. Colocava estelionato. Estelionato. Que depois do pacote anticrime, foi uma medida até então do ministro Sérgio Moro, na época, ele era ministro da Justiça e propôs isso e tal, da pacote anticrime e tal. O crime virou de ação penal e condicionada. Virou condicionada à representação. Antes ele era incondicionado, depois virou condicionado. O que acontece? Esse PO era registrado. Infelizmente, não tinha como se apurar muito aquilo. As pessoas ficou
deriva, infelizmente. Eram vítimas de estelionato, eram vítimas de estelionato, e infelizmente não podia fazer nada, só chorar, infelizmente. Esse é um exemplo de estelionato virtual. Por que, pessoal? Por que é um estelionato virtual? Vamos voltar para o quadro aqui para vocês relembrarem por que ele foi feito através da internet e de um outro meio virtual. Foi aplicativo. Esse aplicativo necessariamente, não necessariamente é ligado à internet, mas atuam junto. Essa incidência do Código Penal. Um dos exemplos, na verdade, do Código Penal, aqui no nosso direito digital. Vocês veem a importância disso tudo. O direito digital, ele é um ramo que não só vem para ver o final, ver a consequência, ver o resultado catastrófico de algo. Não. Ele serve também para prevenção de privacidade, de segurança, de autenticação de dados pessoais, dados sigilosos. O direito digital, ele vai ser o ramo que vai regular coisas voltadas ao mundo virtual que precisam ser controladas, verificadas, armazenadas com segurança. Ele vai dar princípios do direito digital, ele vai trazer princípios, ele vai trazer diretrizes, e a lei específica que baseada na doutrina de direito digital vai criar objetivos para cuidar de determinadas coisas, determinados assuntos. Exemplo, se eu estou aqui com um contrato, esse contrato ele está armazenado aqui na minha rede, na minha nuvem, e um terceiro tem acesso a esse contrato, e divulga, e eu sou lesado com aquilo, isso tudo que eu vou fazer? Só direito civil? Não, pessoal. Não. Se possível, eu vou ter incidência aqui de direito civil, vou ter incidência do Código Penal e direito digital, isso tudo. Fazendo ali um liame, fazendo ali um nexo dos institutos. Eu vou ter incidência de tudo, pessoal. De tudo. Isso que eu preciso que vocês entendam. Se prova de concurso ou prova nossa perguntar se o direito digital ele só incide em uma área ou ele é um ramo do ordenamento jurídico que é a parte que não tem nada a ver, não se coaduna com nenhum outro ramo, essa alternativa está falsa. Essa questão está falsa. Se essa afirmação estiver entre quatro alternativas, não assinare ela. Elimine ela. Elimine. Isso que eu preciso que vocês entendam sobre o nosso direito digital. Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos voltar para o slide para a gente entender outros assuntos aqui do nosso ramo. Falamos, então, onde que essa legislação, onde aparece a legislação nesses casos. E aí, eu vou falar sobre outra legislação agora, que é a LGPD e o MCI, conhecido também como Lei Geral de Proteção de Dados e Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet. Esse aqui é um exemplo muito bom que eu vou dar de ensinar para vocês depois. Mas vamos focar nisso aqui agora. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos voltar para o nosso quadro para entendermos agora o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados.
Primeiro vamos ver a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ver. Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação aqui, pessoal, ela é bem nova. Ela é de 2018. 2018. O que essa LGBT ela vai trazer, lei geral? Ela vai trazer aqui regras para tratamento de dados, olha só, dados pessoais. Olha a importância disso aqui, dados pessoais. O acadêmico que olha aqui, dados pessoais, e já não pensa em direito constitucional, não pensa em habeas data, o acadêmico está fraco. Tem um outro também, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos ver. Ficou melhor. O acadêmico que não já liga dados pessoais com habeas data, rapaz, está bem fraco o direito administrativo e direito constitucional. Precisa relembrar. Precisa relembrar. Relembrar incidente de dados pessoais no habeas data. Qual é a relação disso aqui, pessoal? Eu falo depois, tá? Eu falo depois, mas vamos focar aqui. Dados pessoais. Estabelece regra de dados pessoais. Por parte de organização pública, privada também. Olha só. Regras para dados pessoais de organização pública e privada. Ou seja, essa lei geral de proteção, ela vai o quê? Ela vai o quê? Proteger, ela vai trazer regras, diretrizes para proteger esses dados. Quando eu digo que ela vai proteger esses dados, eu estou dizendo para vocês que eu estou falando aqui do direito à privacidade. Professor, mas direito à privacidade não é só a minha intimidade relacional, minha intimidade física, minhas imagens, minha casa. Não, gente. Direito à privacidade é tudo isso. É tudo isso. É dados pessoais, é documentos, é número de telefone, é tudo. Tudo isso. Ou seja, a nossa legislação, ela vai estabelecer regras, tanto para a organização pública ou privada, ou seja, tanto o Estado quanto empresa, elas devem cuidar dos dados pessoais dos indivíduos. Vamos voltar aqui comigo. Pessoal, você imagina, você trabalhou numa empresa, você trabalhou em determinado órgão público, lá você levou o seu certidão de casamento, seu CPF, seu comprovante de residência, o nome dos seus filhos, às vezes você receber ali o salário família, algumas empresas pagam, né? O Estado é bem fiel a isso. Né? Há exceções dos cargos contratados e comissionados, mas servidor público efetivo, né? Teve ali a sua nomeação, o diário oficial, certinho. Ele gosta desse benefício, né? Voltando, você deu todos esses dados para aquela empresa e para aquele órgão público. Você saiu daquela empresa, você se demitiu, ou foi demitido, você foi exonerado pelo cargo público, seja por a pedido ou por exoneração direta do superior imediato, né? Aquisição da chefia imediata e sai no diário oficial com a assinatura ali do chefe executivo ou do ministro de Estado. E depois, a empresa ou o órgão, ela pega aquilo, joga no Drive, ou joga no Google Drive, né, na nuvem,
ou joga em pendrives aí, em outro local, não importa, e seus dados são divulgados. Meu amigo, a chance de acontecer alguma porcaria contigo é enorme. A chance de alguém fazer um contrato no seu nome é enorme. A chance de alguém fazer compra e venda no seu nome é enorme. A chance do seu nome ir no SPC e no Serasa é enorme, porque os seus dados foram utilizados sem a observação do princípio da privacidade e sem a observação da sua intimidade. Vão fazer merda contigo. Você tá ferrado. Tá ferrado. É claro, teoria, né, pessoal? Teoria. A LGPD, ela vai trazer essa bendita proteção. Ela vai proteger o direito da privacidade. Bacana? Eu quero destacar aqui para vocês, a gente não vai aqui destrinchar a lei inteira, né? A lei inteira. Vocês podem estar pegando ela para ler, é muito interessante. É muito interessante. Eu quero destacar aqui para vocês, a partir do artigo 52, artigos 52 e seguintes. A partir do artigo 52 e seguintes, nós vamos ter aqui sanções. Opa! Então, professor, quer dizer que quem fazer alguma merda nesse campo aqui, tem sanções? Opa! Ou se tem. E olha só a importância disso aqui. Olha só a importância disso aqui. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos ter sanções administrativas. Administrativas. Em caso de descumprimento. Isso aqui. Vamos destacar aqui o descumprimento. Tá em amarelo aqui. Ou seja, a empresa, o órgão público, por meio do servidor, e comprovadamente através de investigação preliminar, procedimento administrativo disciplinar, né, que teve ali todo o processo legal, que teve ali o relatório da comissão e a decisão da chefia declarar aquele servidor portaria, ele vai sofrer sanção administrativa. Ele vai sofrer. Além de sofrer a própria sanções assim, do direito administrativo, vai sofrer sanção administrativa também. Mas aqui, olha só o que eu quero destacar para vocês. Interessante. Nós vamos ter aqui sanções administrativas, nós vamos ter, primeiramente, advertências, proporcionalmente, pessoal, proporcionalmente. Gravem essa palavra, proporcionalmente, por favor. Multas. Olha só que interessante. Está mexendo no bolso da pessoa. Para a empresa, isso aqui interessa? Muito. Multas. E essa multa pode ser. Olha só que interessante. Essa multa pode ser de 2% do faturamento da empresa. E até, olha esse valor. Olha esse valor. É o sonho de todo mundo, né? Quem dera, hein?
50 milhões por infração. Olha só que interessante. 50 milhões por infração. Ou, olha só isso aqui que é o mais importante, pessoal. Isso aqui eu julgo que é mais importante até que a advertência e multa. Até multa. Mas olha só. Olha o que pode acontecer. E aí vocês vão entender quanta porcaria acontece nesse mundo. Bloqueio, proibição, que pode ser total ou parcial. Olha só. Da atividade empresarial. Gente, olha só que interessante. Quando eu falo aqui bloqueio da atividade empresarial, proibição da atividade empresarial, ou da atividade que a pessoa está exercendo, eu estou falando aqui para vocês. Vamos voltar aqui comigo. A empresa, vamos falar primeiro dos PJs, né? A empresa, ela precisa cuidar muito, mas muito, muito, muito mesmo, pela, por isso. Por quê? Gente, ela pode ter malefício oneroso e até suspender as suas atividades. O Estado pode até suspender a atividade daquela empresa e ela não poder exercer mais. Não podendo exercer mais, o prejuízo financeiro é muito maior do que uma multa posta proporcionalmente àquilo que ele fez. É muito maior. Então, assim, o que acontece? Vocês observaram que desde a pandemia, nas redes sociais, houve muita cultura do cancelamento, houve muito contas sendo derrubadas, houve muito perfil sendo derrubados, publicações sendo derrubadas. É óbvio, houve situações, várias situações, que você observa aquilo, você observa aquela censura ocorrida na internet, e você fala, meu Deus, eu não vivo na democracia, não há liberdade de expressão aqui. Por que só para um tipo de conteúdo que fale sobre determinado espectro cultural político, tudo bem. Se eu falo de outra coisa, eu vou ser censurado? Que porcaria é essa? Tem coisas que são discutíveis. A gente vê que a injustiça está ocorrendo mesmo. Agora, tem situações, pessoal, que não tem o que fazer. Tem situações que presta atenção, a intimidade, a privacidade da pessoa, ela foi divulgada, ela foi ali colocada na rede social, ela foi posta ali. Exemplo, imagine que você está no Instagram, determinada pessoa que tem, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram, ela pega e fica sabendo de uma notícia de um suposto estupro. E, obviamente, de um suposto estuprador e vítima. Olha só. E aí, o que ela faz? Ela sabe quem é aquele cara, porque ela mora na mesma cidade que ele, no mesmo bairro. O que ela faz? Ela tem uma fotinha dele, divulga o endereço, divulga o nome de sua mãe, seu pai, sua família. Olha que grave. Olha que grave. Professor, está tendo dó do estuprador? Calma aí. Olha o exemplo que eu estou citando. No final da investigação, a vítima ela confessa que ela inventou isso. Inventou isso.
a vítima confessa que ele inventou isso. E aí, olha o dano que aquela pessoa de 100 mil seguidores no Instagram já causou. O cara que realmente não cometeu o crime. O cara que realmente não cometeu o crime. Imagina o dano que isso ocorre. É enorme. Entende? O que ocorre, pessoal? Ocorre que publicações assim normalmente são excluídas pelo Instagram às vezes, pensando nisso. Porque se o Instagram, se a plataforma Meta do Mark Zuckerberg, ela tem dados privados de pessoas, ela é uma plataforma de divulgação de vários tipos de conteúdo. Se ela, como empresa mundial, global que ela se não responsabiliza de acordo com a legislação nacional, se ela não se responsabiliza, ela está sujeita ao que? Ao que ela está sujeita? Falem, por favor. Ao que ela está sujeita? A tudo isso que eu falei para vocês. Multa, advertência, bloqueio, proibição total parcial da atividade. Estão entendendo? Isso aqui é extremamente grave. Pessoal, isso aqui, você não pode esquecer. Isso aqui é alerta mesmo. E é para ficar em alerta mesmo. Vou voltar aqui. Estão entendendo? Direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer isso, pessoal. Ela vai trazer isso. Além disso, dessa proteção, que a partir do artigo 52 e seguintes, a lei geral, nem tudo vem para ferrar o povo. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer aqui um indivíduo. É marca texto, né? Agora sim. Caneta, tá. Vamos embora. Ela vai trazer aqui a figura de um indivíduo. Esse indivíduo, esse desenho aqui de prezinha, é sacanagem, né, pessoal? Meu Deus. Ah, esse indivíduo aqui, ele pode atuar como responsável para garantir. Olha que interessante isso aqui. Eu falo, pessoal, operador do direito, consultor do direito, ele tem que saber vencer concorrência. O que eu estou falando? Já vou explicar. Responsável por garantir o cumprimento da legislação nas organizações. Quando eu digo organizações, eu estou falando aqui para vocês que a LGPD, ela traz a figura do responsável por cuidar disso. Esse responsável, ele cuida tanto de empresas quanto do serviço público. Eu estou falando aqui para vocês que esse profissional, ele vai desempenhar um papel crucial na prevenção e na resposta de incidentes de segurança que envolvem informações legais na internet, garantindo que as medidas corretivas sejam implementadas e que os direitos titulares sejam protegidos. Olha que bacana, pessoal. Que bacana. Que bacana. Vocês estão vendo que essa nossa realidade virtual, ela é enorme. Por quê? Vamos trazer aqui um pouco de história aqui para vocês. A internet, ela foi criada
período de guerra. Período de guerra. Organizações como a ARPANET precisavam de máquinas para armazenar dados, ou melhor, computadores, né? Máquinas para armazenar dados, e não necessariamente precisava ser aquilo orgânico, papel, precisava ser físico, né? Aquela informação, precisava estar no papel, só para aquilo. Criou os computadores primeiramente. Só que depois, lá na Guerra Fria, precisou-se de uma forma rápida para transmitir esses dados, e esses dados não ser transportados através de um pombo, amarra ali na, na perninha do pombo e envia para ele, envia, correio. Carteira, né, pessoal? Carteira. Não necessariamente isso. O que ocorre? Precisava-se de, para enviar esse tipo de documento, esse tipo de arquivos, esse tipo de dados. Assim, a internet foi criada. A internet sendo criada, todo mundo passou a usar a internet. A internet sendo usada, precisou-se de proteção para que a internet não seja um mundo, um campo, sem lei. Entendeu? Bacana? Estou entendendo, né? Havendo isso, pessoal, o mundo jurídico teve que criar as doutrinas, aos poucos, jurisprudências que estão sendo desenvolvidas, e também princípios para a proteção. E o mundo jurídico olhou e falou, caramba, o mundo virtual, a internet, ela vai incidir sobre todos os ramos jurídicos. Incidindo sobre todos os ramos jurídicos, precisamos de ferramentas para controle, fiscalização, privacidade, proteção de dados pessoais, coletivos, dados sigilosos para esse tipo de pessoa. Havendo essa necessidade de proteção de segurança, há necessidade no mercado de profissionais para esse tipo de coisa. O que eu estou falando aqui para vocês? Que o direito, pessoal, ele não se restringe a pessoa terminar a faculdade, passar na OAB e começar a ser advogado criminalista, advogado civil, atuando em direito de família. Não é só isso a vida. A vida não é só se atuar em direito do consumidor. Além dos juizados especiais, que são processos mais fáceis, mais céleres. O direito não se baseia só em você ser advogado trabalhista das pessoas, dos trabalhadores, ou das empresas. O direito não se baseia só nisso. O direito também é para pessoas que têm conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que fazem uma pós-graduação voltada a essa área. E essas pessoas podem atuar como assessor, como advogado de empresas, para cuidar justamente disso, na proteção, na aplicação de medidas para aplicar alguma pena, alguma advertência para o funcionário que violou algo da Lei Geral de Proteção de Dados. O operador de direito, o construtor de direito, ele tem que buscar quebrar a concorrência. Ele tem que buscar fazer algo diferente para ele conseguir viver. Porque o direito está ficando saturado. Está ficando saturado. Há mais de 1 milhão de advogados no Brasil. A pessoa precisa saber se diferenciar. Esse é um ramo que pode ser muito explorado. Vocês observarem sites de vagas de emprego voltados à advocacia, InfoJobs, Banco Nacional de Emprego, etc. LinkedIn você consegue achar. Você vai ver que há exigência já de conhecimento em direito societário, algo voltado ao mercado digital. Você vai perceber que há contratos digitais, etc. Você vai perceber que há carência para esse mercado.
E, às vezes, na divulgação da vaga de emprego, o empregador nem fala sobre isso. Só que a realidade dele já é isso. E fala, cuidar de contratos. Beleza, então tem que cuidar de contratos, vou verificar se está sendo cumpridas as cláusulas, vou verificar se as partes têm legitimidade, né, se não é incapaz, etc. Vou verificar se as assinaturas foram feitas corretamente. Beleza, beleza. E se o contrato foi celebrado digitalmente? Se o contrato foi celebrado através da blockchain? E aí, como é que a gente vai fazer? Tem que ter conhecimento do mundo virtual. Tem que ter conhecimento do direito digital. Senão, você não vai trabalhar. Simples assim. Simples assim. Direito não é brincadeira. Direito não é só dar migué. Fingir que está assistindo a aula, fazer anotações, estudar um dia antes da prova, tirar uma nota razoável. Pessoa que não leva a sério, quando vai encarar o mercado de trabalho, quando vai encarar, não consegue trabalhar. Então, a figura, vou voltar aqui, pessoal. Então, a figura do responsável por garantir o cumprimento está prevista na legislação. Bacana? Bacana. Pessoal, vamos prosseguir agora com o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele vai ser uma legislação que ela vai ser um pouco mais específica, né? Ela não vai falar necessariamente de dados pessoais necessariamente. Ela vai estar voltada necessariamente para a internet. Uma coisa que vocês precisam, é interessante vocês aprenderem, é que o nome da legislação, ela já traz ali objetivos, diretrizes e princípios para serem mencionados pelo estudante de direito. E na hora de vocês fazerem questões, vamos supor que vocês são alunos exemplares, são alunos que se dedicam bastante, e além de estudar para as provas da faculdade, vocês também se preparam para a prova do OAB já desde sempre, vocês se preparam para um curso público, vocês acessam ali o que? Concursos, o Concursos, várias plataformas aí, já fazem questões para treinar a capacidade de vocês para bancas. Né? Principalmente aí a banca FGV e a CESP-NB, que tem aquele desgramento do verdadeiro e falso. O próprio nome da legislação, ele traz uma noção. Então, a interpretação que vocês têm que ter daquela legislação para fazer questões, ela tem que ser voltado a esses princípios diretrizes e objetivos que, às vezes, o próprio nome da legislação traz. Exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Em regra, quando você vai interpretar o Código de Defesa do Consumidor, você vai interpretar ele a favor de quem? Da empresa? Do fornecedor? Obviamente que não. Você vai interpretar ele a favor do consumidor, a favor do comprador. Certo? Mesma forma que o Marco Civil da Internet. Se está falando do Marco Civil da Internet, pessoal, nós vamos estar falando de internet. Vamos estar falando de internet. Então, vamos destrinchá-lo aqui um pouquinho. Vamos lá. Marcão Civil da Internet. Marco Civil da Internet. Ele é também conhecido como a Lei 12.000. Interessante, pessoal. Olha o ano. 965 de 2014, no ano da Copa do Mundo, quando estávamos ainda sob gestão do governo federal, da senhora Dilma Rousseff. O Marco Civil da Internet, ele vai trazer. Olha só, acabei de falar para você. Ele vai trazer princípios, garantias, direitos
e deveres, olha que bonito. Direitos e deveres. Muitos se dizem que a Constituição Federal é uma Constituição de muitos direitos e de poucos deveres. Há essa crítica por parte de alguns. Né? O Marx vai trazer princípio garantido de direitos e deveres para o uso da internet. Obviamente, né? Obviamente. O uso não vai ser para outra coisa. Mas vamos escrever aqui para vocês não se confundirem. Vocês vão achar que é para uso de dados. Não, é internet. É internet. Pessoal, quando eu falo aqui que para o uso da internet, significa o seguinte, que aqui ele vai estar trazendo algumas abordagens, olha só, sobre privacidade. Olha só, a gente falando de privacidade de novo. Olha o campo jurídico incidindo no direito digital. Olha só, privacidade, liberdade de expressão. Olha só que interessante, pessoal. E responsabilidade dos provedores de internet. Quem são os provedores de internet? Empresas que provêm internet. Você compraria adquire o pacote. Esses são os provedores de internet. Pessoal, um exemplo que eu quero dar para vocês, ele é bem interessante. Liberdade de expressão. Olha só. A liberdade de expressão é um direito ali absoluto que não dá para relativizar? Não. Não é. Não é. Dentro do Código Penal, a gente tem um pouco da regulação da liberdade de expressão, que são os crimes contra a honra. Então, esses crimes contra a honra são calúnia, vamos lá, fala comigo, difamação e injúria. Eu pergunto para vocês. Vocês sabem a diferença de um para cada um? Calúnia. Você está imputando falsamente. Vou colocar aqui, tá, pessoal? Falsamente. Crime a outra. Vou resumir assim, tá? Difamação, você está falando mal. Uma coisa mais subjetiva, falando mal da pessoa. E a injúria é você necessariamente ofender a pessoa diretamente. Por que eu gosto de diferenciar isso aqui, ofender diretamente? Porque a gente confunde. Tem gente que acha que é o seguinte, por exemplo, é que um indivíduo, ele vai lá, poxa, o senhor Pedro é ladrão. O senhor Pedro é desgramado vagabundo. Está falando de terceiro, né? Você está falando de terceiro, está falando que tem puta no crime a ele, ele roubou. Calúnia, pessoal, você está falando mal dele, é um vagabundo, desgramado, não vale nada. Está difamando. Agora, se ele chega diretamente no seu Pedro e fala de acordo com a segunda pessoa do singular e fala, Pedro, tu és um homem feio
Que exemplo posta, né? Pelo amor de Deus. Ninguém fala, eu me fei. Pelo amor de Deus, ninguém fala isso. Mas vamos supor que isso aqui é uma injúria, tá? Isso aqui é uma injúria. Tá ofendendo diretamente. Essa é a diferença. Por que eu tô falando isso aqui tudo pra vocês? Vamos voltar na internet aqui, ó. Pessoal, liberdade de expressão na internet, ela não é absoluta. Se você está ofendendo alguém, se você está cometendo, por exemplo, crime contra a honra, a rede social, normalmente, ela vai excluir aquilo que você publicou lá, cara. Né? Várias mensagens tem lá. Quando você escreve alguma coisa, um palavrão já no Instagram, por exemplo, já vem ali uma mensagenzinha, as palavras são ofensivas, já está provavelmente isso faz censura. Você tenta publicar aquele comentário, cara, já é excluído. Já era aquele comentário. Então vocês estão vendo que o Marco Civil da Internet, ele pega isso que já existia no Código Penal, já existia lá nos crimes contra a honra. Lembrando, crimes contra a honra são ação penal privada, ou seja, carece de representação ou não. Nenhum dos dois. Quando é crime de ação penal privada, não chamamos de representação, chamamos de requerimento criminal. Ou seja, além de você fazer o BO, por exemplo, se você vai fazer isso na Polícia Civil, além de você fazer o BO, você tem que assinar um termo de requerimento criminal dizendo: eu quero entrar com ação contra o indivíduo que me caluniou, ou me difamou, ou me injuriou. Você tem que assinar. Só registrar o BO não resolve nada, pô. Não vai resolver nada. Cara, o ofensor não vai sofrer nem nada, não vai sofrer nada. Vai estar sua mão. Pessoal, vocês estão vendo que o Marco Civil vai pegar, ele é o ramo de. O Marco Civil é uma lei do direito digital. Ele vai pegar o Código Penal e vai falar o seguinte, ó, a incidência do Código Penal, a incidência da legislação aqui no campo virtual. Inclusive, quando você vai processar alguém de crimes contra a honra, meu amigo, já com processinho também, já com um petidinho ali, ó, dando moral, já arranca o grana do ofensor. Tá vendo a incidência do direito digital em tudo, pessoal? Em tudo. Em absolutamente tudo. De controle de privacidade, tudo, tudo, tudo. Muito bacana, né? Muito bacana. Pessoal, dando prosseguimento aqui, vou dar um corte aqui. Dando prosseguimento, eu quero trazer aqui para vocês, lá na LGPD, para vocês um artigo que eu queria destacar. Aqui no Marco Civil da Internet, eu também quero fazer isso. Vou colocar aqui, nosso quadro, vou destacar aqui um artigo para vocês. Olha só que bacana isso aqui. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha no artigo 18 em casa. Tá? E vocês olhem aqui, porque esse artigo 18 vai trazer a responsabilidade dos provedores de serviço online. É interessante vocês verem que a própria legislação, o próprio artigo já fala na necessidade de remover prontamente conteúdos que violem a legislação brasileira após a devida notificação. E eu quero que vocês memorizem aqui que provedores de internet não são obrigados a remover publicações que contrariam a lei sem prévia notificação. Vou tirar isso aqui. Sem prévia notificação.
A notificação, que é, ó, meu caro provedor, minha cara empresa, esse conteúdo aqui está ferindo determinado artigo, está ferindo determinado princípio da nossa legislação. Remova ele. Remova. Se você não remover, você vai ser responsabilizado. Responsabilizado. Então, a notificação, o marco civil da internet, ele vai estar voltado à responsabilidade, conteúdos que não devem estar na internet, seja ele de pessoas, né? Ou necessariamente, pessoal, ou necessariamente, às vezes, conteúdo ilegal. E aí eu quero destacar para vocês verem que aquele assunto que falamos lá no início da aula, que fala sobre internet, sobre deep web, dark web, para algumas pessoas falam, o professor está enrolando, o professor está falando um negócio nada a ver. Gente, não tem conteúdo legal na porcaria da dark web? Infelizmente tem. Havendo conteúdo ilegal, Marco Civil da internet já veio. Mas tudo tem a ver. Nada é por acaso neste mundo, nem mesmo a sobrancelha a no ser humano por acaso. A sobrancelha serve para o suor descer e não cair sobre o olho. Grande obra de Deus. Nada é por acaso, pessoal. Nada é por acaso. Tudo incide, tudo tem a ver com a nossa aula aqui. Vocês lembram aquele denunciante que eu falei anteriormente para vocês? Denunciante que pode denunciar pode denunciar a legislação sendo violada? Esse denunciante também ele tem um nome estrangeiro, que pode vir em prova para vocês ou em prova de concurso. Tá? Esse cara, olha o nome desse bichão. Whites Blowing. Nem sei se a pronúncia é essa, pessoal. Blowing. Ou melhor, aqui ele tem um L, né, na verdade. Agora sim. Esse nome pode aparecer em prova, em questão de concurso para vocês, tá? Não esqueça, o denunciante. Não esqueça aqui, tá? Vem me recordar desse nome aqui. Anotem aí também, tá bom? Beleza. Pessoal, por agora aqui no quadro, encerramos o nosso conteúdo aqui no quadro. Eu quero passar aqui para vocês agora o restante do nosso conteúdo aqui nos slides para encerrarmos aqui a nossa aula. Vamos voltar aqui então. Deixa eu só ajustar os slides e vamos compartilhar aqui novamente. Beleza. Vamos avançar aqui. Falamos do papel do LGBT e LGBT e o MCI. Só um exemplo aqui de estelionato que eu falei para vocês, que é essa mensagem que chega às vezes no e-mail. Pesado, cliente do HSBC, esse e-mail foi para informar que a sua conta será suspensa no prazo de 48 horas devido à atividade da sua conta. Será necessário determinar informações para a conta para poder mantê-la.
Aí o cara vai lá, aí o cara vai lá e bota o nome dele, CPF, bota o número da conta, do CVC, aquele códigozinho, aquele código para você fazer compra no cartão de crédito, tá sendo o cartão dele só para confirmar. Aí, tá confirmando com o banco lá. Meu amigo, o banco não faz isso não, tá sendo vítima de um golpe, tá sendo vítima de estelionato, artigo 171 do CP, ela vai se ferrar. Pessoal, só que alguns conteúdos voltados em informática, é bem simples, bem claro, assim, de vocês entenderem. E esses conteúdos, eles vão aparecer na incidência de estelionatos, às vezes, porque o crime, fala-se muito que o crime, ele é organizado. O crime, às vezes, é organizado mais que o Estado. Então, as facções criminosas, elas, elas se especializam muito. Então, elas sabem desse tipo de conteúdos. O malware, vamos pensar aqui que é o vírus, tá? Pra vocês entenderem. O programa de ser utilizado para invadir o computador sem o consentimento do proprietário, o que permite o acesso ao controle não autorizado. Aí fala aqui, o keylogger é um malware específico para capturar o conteúdo digital. A gente tem vários exemplos aqui. Né? O tipo de vírus que chantageia, as janelinhas, tipo de conteúdo chantageando a gente, né? Tem propaganda, spyware que rouba os dados, malware que envia anúncios como spam, os ROMers que vão acabar com computadores, vai dar tela azul, os cavalos de Troia que coloca vírus no PC, coloca os malware no PC, e os bootnets que transformam o seu computador num zumbi. O bootnet não vai dizer que esse cara aqui. Esse cara aqui, ele vai ser um intruso que vai atacar seu computador por diversos meios. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa rede de robô que vocês estão vendo aqui. Ele vai criar uma rede e vai acessar vários computadores que estão dentro dessa rede. Estão dentro dessa rede, ele consegue invadir seus dados e ferrar com a tua vida. Esse tipo de figura aqui, ele consegue produzir boletos bancários com seus dados, códigos de barras para outra conta, você vai lá pagar uma conta achando que é tua, na verdade ele fraudou seu computador, você está pagando um boleto para a conta dele. Olha que loucura. E consegue ainda dar ordem por descontratação de empréstimo para ser acreditado em outra conta através do seu nome. Gente, é muito grave isso. Por fim, encerramos aqui, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Canto, sou perito, sou advogado, estou aqui ministrando com vocês. Minhas redes sociais e contato telefone e e-mail, caso alguém queira entrar em contato para tirar alguma dúvida, solicitar alguma ajuda. Espero que tenha sido bem proveitoso a vocês. Levem a sério esse conteúdo, que pode ser determinante da vida de vocês. Vocês podem ter um grande futuro nesse tipo de conteúdo. Não é todos que vão levar esse conteúdo a sério, isso é fato. Mas quem levar esse conteúdo a sério e para fins de memorização, escreva, por isso que eu trago a aula aqui no quadro digital, escreva, porque a melhor maneira de aprender é escrevendo e falando. Escrevendo e falando. O professor Pierre, no YouTube, pesquisa do professor Pierre, ensina muito isso. Quem memorizar para o resto da vida, escreva, revisa, faça resumos, faça esquema, revisa, faça questões. Leve a vida de vocês a sério. Beleza? Espero que tenha sido muito proveitoso. É uma honra estar aqui convosco novamente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e bora estudar.